Bom dia, a paz do Senhor Jesus entre dentro do seu lar, da sua vida nesse momento. Aqui quem vos fala é o missionário Carlos Nixon. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Vamos hoje meditar na palavra de Deus aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Essa é a palavra para nossa meditação do dia de hoje. Vamos lá ao texto, versículo 1 ao versículo de número 11, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glória seja dada ao Senhor por esse texto que ora acabei de ler. O texto onde nos fala sobre a tentação que Jesus Cristo ele passou. Meus irmãos, o texto que acabamos de mencionar no capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus nos fala da tentação que Jesus enfrentou. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia vai mencionar que ele foi direcionado pelo Espírito Santo a ir ao deserto. Passados esses 40 dias ali, Jesus Cristo ele veio a ser tentado pelo inimigo, pelo diabo, ou por Satanás, queira você entender. Claro que quem veio para tentar a Jesus foi o cabeça, né? O inimigo é o ponta de lança, arco inimigo rival de Deus, Satanás. Então ele veio ao deserto para enfrentar a Jesus naquele momento, e ali veio a oferecer a Jesus o que ele próprio não tinha, o inimigo, né? Ele não tinha. Então ele veio oferecer. Jesus, ele, com certeza, Jesus ele teve fome naquele momento, e o diabo ele sabia muito bem. Ele conhece as fraquezas dos homens, entendeu? Ele conhece as nossas fragilidades. Ele sabe quais são as nossas falhas, né? O epicentro que está aberto em nossa vida. E ele conhece todas as brechas que, se a gente permitir ficar aberto, ele vai vir e vai querer nos tentar iludir, vai querer tentar levar nós para um caminho contrário à vontade de Deus. E quando o Satanás ele se apresentou a Jesus, Jesus estava preparado naquele momento. Ali Jesus estava fortalecido, seu espírito, a carne estava ali mortificada, né? Ali não estava reinando o corpo naquele momento. Mas Satanás ele veio oferecendo ali alimento, veio oferecendo a glória, veio oferecendo status. Mas quando ele começa a oferecer esses status, essa glória a Jesus, os reinos, ele mesmo ele não tinha esses reinos. Ele não tinha nada para oferecer para Jesus. E o que eu acho mais importante, e quero separar e destacar aqui, é sobre o versículo de número 4, que ele oferece a Jesus e diz: manda com que essas pedras aí transformem em pães. Sabe qual era o propósito, a intuição do inimigo a todo momento? Era fazer com que Jesus se prostrasse ali, que se encurvasse, tá entendendo? Porque depois de transformado o pão, Jesus ia se curvar para pegar aquele pão. O inimigo ele queria fazer com que Jesus se prostrasse. A verdade é essa. Tá entendendo?
O inimigo queria que o Filho de Deus se prostrasse perante ele, diante dessa tentação que ele estava enfrentando. E ele vai dizer mais lá na frente, né? Olha, se você se prostrar e me adorardes, eu te darei todos esses reinos aqui. Eu te darei todos. O desejo de Satanás era que Jesus se prostrasse, se curvasse. Está entendendo? Mas ele disse, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, né? Mas a Bíblia vai mencionar também que lá na frente, dado todo esse círculo da tentação, os anjos vieram dos céus e serviram a Jesus. O banquete veio dos céus. Quero aqui abrir um parênteses e dizer uma mensagem de Deus para a sua vida. Não queira aquilo que é pouco, porque o pouco vem do diabo. E mesmo assim, ele nem um pouco tem para dar para você. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, um momento de provações, e nesse momento de provações, talvez você venha a ver e enxergar que você está sendo tentado, sendo iludido, sendo levado ou distanciado da presença do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, regressa, volta para a presença do Senhor Jesus. Você que está sendo aí tentado, sendo iludido, abra os seus olhos e enxergue que aquilo que o inimigo está oferecendo é muito pouco e o que ele quer é fazer com que você se curve diante da situação que você está enfrentando. E ele quer humilhar muito a sua vida. Abro um outro parênteses aqui e falo para aqueles que são fiéis, para aqueles que estão dentro da igreja, que estão a servir a Jesus de uma forma incondicional, daqueles que amam, são devotos ao Senhor, daqueles que são obedientes à palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, maior é o Deus que está sobre a sua vida do que aquele que está no mundo. E este é tão poderoso que este aí prepara banquete em momentos difíceis, em momentos da nossa vida que nós estamos passando e presenciamos coisas que às vezes a gente pensa, Deus não está conosco, mas Ele está vendo toda a situação. Talvez o inimigo tenha lhe oferecido muitas bandejas para que você saia de dentro da igreja ou deixe de exercer alguma obra ou algum ministério. O que Deus tem para você é um banquete dos céus. Assim como os anjos vieram do céu e serviram o pão para Jesus, ofereceram o alimento para Jesus, assim é o que Deus tem preparado para você. Ele tem um banquete especial preparado para a sua vida. Eu não conheço a sua necessidade, eu não sei o que você está passando no momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o banquete está preparado, permaneça firme e forte. O apóstolo Paulo disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo só pode fazer uma coisa, é se levantar, mas ele também vai cair, porque em nome de Jesus, o nome do Senhor tem todo o poder. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.